Senhor, que a transformação que necessitamos venha assim acontecer de dentro do nosso coração, de dentro, Senhor, de nós para fora. Que o Teu Espírito Santo possa vasculhar nossa mente, nosso coração, e todo o caminho mau, todas as más intenções, o Senhor venha frear, venha paralisar, para que a Tua obra venha ser completa na nossa vida, e o poder de transformação, de santificação, possa ser um trabalhar diário, até chegarmos, Senhor, na estatura de varão perfeito, na Tua glória. Que possamos viver melhores, Senhor, dia após dia. Que possamos, Senhor, encontrar força suficiente para renunciar o nosso eu, a nossa própria vontade, da nossa natureza humana no dia a dia. E assim alcançar o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Quem quer viver o centro da vontade de Deus? Amém? Glória a Deus. Podeis tomar teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor? Quem está com o coração desejoso em aprender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 15, por gentileza. Vamos. Deus tem colocado algo no meu coração referente ao tempo da promessa. Estou numa sequência de ministrações que vem falando sobre a promessa de Deus na vida de alguns personagens. E a atitude que cada um tem diante disso. Ora tenta adiantar a promessa, ora tenta atrasar, ora tenta fazer do seu próprio jeito. Sempre procurando alguns meios. E esses meios sempre acabam atrapalhando. Essa é a verdade, o trabalhar de Deus. As nossas atitudes muitas vezes não colaboram para o cumprimento da promessa. Por isso que muitas vezes as coisas ficam meio que travadas na nossa vida. Pois bem, Gênesis 15. Quem está comigo? Vamos lá, Gênesis 15. Vamos decorrer aqui o texto, depois vamos estudar ele. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Aí Abraão faz uma pergunta: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, Senhor, o Senhor vai me dar algo, mas com qual finalidade, se eu não tenho para quem deixar a sua bênção? E Abraão continuou: tu não me destes descendência, a um servo nascido na minha própria casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: não será o seu herdeiro. Esse não será o seu herdeiro, o seu servo. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. E disse-lhe: assim será a tua posteridade, a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor que tirei
da terra de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Abraão, audacioso, faz uma outra pergunta: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor responde: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e o pôs metade diante da outra, né? Ele cortou no meio, colocou metade de um lado e metade do outro lado. Dividiu em 2 partes. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina desciam sobre sobre essa oferta que seria feita, né, os cadáveres, porém Abraão a espantava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densa treva tomaram conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que a escravizar. Depois eles sairão com muita riqueza, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densa trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência te dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Texto longo, comprido, muita chave tem aqui. Vamos tentar desvendar esse mistério da parte do Senhor. Veja bem, Abraão, um homem considerado amigo de Deus, segundo as Escrituras. Um homem que é considerado o pai da fé. Por que ele é considerado o pai da fé? Porque esse homem chamado Abraão, Deus fez algumas promessas para ele, meia grande demais aos nossos olhos humanos. Mas Abraão, ele creu. Ele creu no que Deus estava falando. E a primeira delas: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Ele saiu daquele lugar onde morava e foi para esse lugar onde que ele tem esse encontro com Deus. 950 quilômetros de distância. Veja bem, aqui a palavra do Senhor vem dizendo assim: depois desses acontecimentos que estava acontecendo ali, veio então a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E o que ele está dizendo? Não tenha medo. Abraão, eu sou teu escudo, eu te darei uma grande recompensa. O que acontece? Abraão, ele logo pensa no seu servo como alguém que ele nem gerou, que ficaria tomando posse das recompensas que ele receberia. Mas o Senhor vai falar: ei, não é o seu servo, é algo que você vai gerar, que vai tomar posse da sua herança. O que acontece? Muitas vezes nós, na nossa vida, nós queremos usar, né, como referência para a promessa que Deus fez, aquilo, ou então pessoas que não foi gerado por nós. Ou seja, as promessas de Deus virão na sua vida diante daquilo que você gerar. Deus te dá capacidade para você gerar as coisas, as situações para o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. E aqui Abraão, ele está pensando que o seu servo é quem herdaria. Assim, alguém que eu não gerei é que vai ficar
com a recompensa que o Senhor vai me dar? E Deus fala, não. Quem vai ficar com a recompensa que eu te der é aquilo ou aquela que você gerar. Então, ou seja, para as coisas de Deus acontecerem, você não tem que olhar para os outros ao seu redor. É você que gera a fé, gera a esperança, gera a expectativa. Enquanto você vai gerando essas coisas aqui, Deus vai gerando capacitação, potencialidade. Deus vai trabalhando de um jeito conforme a sua fé vai progredindo. Estão comigo aqui? Muito bem, e ele continua. Então o Senhor levou ele para fora e disse assim: olhe para os céus, contem as estrelas, se você pode contar. E Abraão creu naquilo, por isso foi imputado com justiça. Mas sabe por que Abraão creu? E sabe por que foi imputado como justiça? Como lemos aí um pouquinho para baixo, a palavra do Senhor falando, ao pôr do sol. Então, ou seja, Deus manda Abraão sair para fora durante o dia. Abraão, sai para fora aí, durante o dia, sol quente. Olha para o céu, contemple as estrelas. Uma pergunta, durante o dia tem estrela? Qual é o horário que as estrelas aparecem? À noite, não é assim? Abraão não estava conseguindo contemplar com seus olhos naturais as estrelas, porque era de dia. Mas com o seu coração, ele já podia ver a noite, uma noite brilhosa, uma noite com a lua bem bonita e o céu todo estrelado. Isso é fé. Por isso que Abraão foi imputado por justiça. Se fosse qualquer outra pessoa, olhe para os céus, quantas estrelas, mas não estou vendo estrela nenhuma, só estou vendo o sol. Entende que algumas vezes na sua vida você vai precisar usar da sua fé. O que é fé? O que a palavra de Deus fala o que é fé? Fé é aquilo que você não vê, mas você acredita, você coloca uma esperança naquilo, mesmo você não vendo. Abraão não estava contemplando as estrelas, mas com os seus olhos da fé, ele as contemplou e Deus agradou do seu coração. Na nossa vida é assim, cara. Você determina algo, você usa como um projeto lá na frente, você não está vendo. Mas você precisa idealizar, isso que Abraão fez, idealizou. Isso que gera fé. É atitudes como essa que impulsiona a nossa fé, que gera a convicção. Isso mexe os céus. Deus se alegra com pessoas com essa ideia, com essa mentalidade. Crer o suficiente para uma manifestação da justiça de Deus. Foi a atitude de Abraão. Deus falou e guardou no coração. Mesmo que você não esteja vendo, não esteja contemplando, Deus prometeu, é promessa de Deus, tome posse dela para você e guarda no teu coração. Olhar para o céu e contar as estrelas durante o dia é crer sem ver. Um dos discípulos de Jesus, Tomé, ele duvidava de tudo, ele tinha que ver, ele tinha que fazer a matemática da exata. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual, nos mistérios de Deus, 1 mais 1 nem sempre é 2. Ele faz ser 3, faz ser 4. No mundo espiritual não é analogia, entendeu? Não tem lógica para essas coisas. Por isso que a ciência, né, que trabalha com a lógica exata, não consegue muitas vezes explicar a fé, não consegue explicar as atitudes de Deus. Por quê? Porque
A forma de Deus trabalhar não cabe dentro de uma caixinha, não cabe dentro de uma compreensão humana, porque Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quiser. Mas Abraão, mesmo sendo de dia, ele contemplou com os olhos da fé um céu lindo, maravilhoso, estrelado e creu no seu coração. Aí o Senhor continua dizendo, e detalhe, quando o Senhor diz, levou para fora, essa palavra, toda vez que você vê na Bíblia, e Jesus levou para fora, e saindo para fora, essa palavra é a mesma usada para a igreja, ela chama eclesia, que tem esse sentido, sair para fora. Então, ou seja, essa visão aqui, que Abraão teve, e a atitude de Deus, é um jogo de palavras para a igreja. Toda vez que você vê assim na Bíblia, saindo para fora, tem alguma chave para a igreja, tem alguma chave para você. Então veja bem, aqui para Abraão era nessa situação, a descendência dele. E qual é a sua situação? O que Deus precisa tratar contigo hoje? Qual é? Aqui a fé dele foi fortalecida. E a sua? Deus quer mexer algumas coisas aí para ativar você novamente. Para que você possa crer que Ele é contigo, que não te deixou, não te abandonou. Na sequência o Senhor disse também, né? Eu sou o Deus que tirei lá da terra dos caldeus. Eu que fiz tudo isso, eu que te trouxe para cá. Mas Abraão perguntou, como saberei, né, que vou herdar essa terra? Aí vem um mistério. Que muitas vezes passa despercebido aqui na Bíblia, porque nós somos de outra cultura, né? E culturas é diferente de um país para o outro. Mas para os judeus ele entende perfeitamente o que Jesus falou aqui. Para a gente é apenas uma narrativa, certo? Entenda bem. Naquele tempo, quando se queria firmar uma aliança entre duas pessoas, ele pegava um animal, né? Cortava ele no meio, preparava ali 2 altares, né? Um altar, 2 altares, um de frente com o outro, como está aqui direcionado. Cortava o animal no meio, parte ficava de um lado e outra parte do outro. Está ali o testemunho, a oferta. O desse lado, fazendo aliança com aquele, pegava o seu fogo e acendia a sua parte aqui. Essa parte que ele acendia era a palavra dele que seria honrada. Do outro lado, o camarada que está na mesma aliança pegava o seu fogo e acendia a sua parte. Isso significa, eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu vou zelar pela minha palavra para cumprir o que nós estamos aqui aliançando, fazendo um trato, um acordo. Então, um queimava a sua parte, o outro queimava a sua parte. Entenderam? E quando Abraão fala assim, mas Senhor, como saberei que isso aqui vai ser meu, da minha descendência? Então Deus, então peraí. Pega lá um boi, um novilho, um negócio, corta aqui no meio e encerra aqui. Abraão já entendeu. Deus vai fazer uma aliança comigo, ele vai acender a parte dele, eu vou acender a minha, e Deus vai honrar a palavra dele, e eu vou honrar a minha. Era esse o cenário. Abraão faz uma pergunta, e Deus responde com uma aliança. Deus não quer somente responder às suas questões, tirar suas dúvidas. Deus, ele quer aliançar você diante da situação. Deus quer fazer uma aliança com você, um voto de fidelidade. Vocês estão entendendo? Você tem dúvidas? Será que isso vai dar certo, Senhor? Será que é desse jeito? Será que eu estou no lugar certo? Será que é da sua vontade eu estar aqui, fazer isso, fazer aquilo outro? E Deus está falando, você faz perguntas, mas eu quero fazer uma aliança com você. As suas perguntas, talvez as respostas não serão agradáveis ao seu coração,
Mas a aliança que eu tenho com você é uma aliança perfeita, no qual você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Aí nesse cenário, Abraão prepara tudo, bonitinho. Aí o que acontece? As aves de rapina, né? Urubu, aves de rapina, urubu, esses que comem carne. Começou ali a tumultuar o sacrifício de Abraão, a aliança com Deus. Querendo ali atrapalhar, querendo comer a carne, querendo interferir no sacrifício ali, na aliança. O que podemos entender, trazendo para os nossos dias de hoje? O que é essa ave de rapina? O que isso está acontecendo? O que tem a ver conosco no dia de hoje? São as barreiras que você encontra, são as dificuldades que você encontrará nesse caminho. São as barreiras que te desmotivarão a perder a sua bênção. É as dificuldades do dia a dia. Muitas vezes, diante do propósito que você coloca no coração com Deus, algumas coisas vão acontecer para te atrapalhar. Seja ela o inferno se levantando para que as promessas de Deus venham a ser frustradas na sua vida, ou até mesmo as coisas, circunstâncias do dia a dia. Abraão preparou para a aliança e se comprometeu para que a aliança fosse estabelecida. Qual foi a atitude de Abraão? Espantou, não deixou tocar ali no sacrifício. Abraão foi lá e preparou tudo. Houve uma preparação da parte de Abraão. Deus pediu, faça isso. Abraão foi e preparou tudo com todo carinho, com todo zelo. E quando as adversidades veio, ele a protegeu. Ele teve atitude. Muitas vezes na nossa vida o que nos falta é atitude. Você tem a promessa, você tem a direção da parte de Deus, mas algumas coisas estão te desmotivando. Falta atitude. Quem está comigo aqui? Pois bem, preparou todo o cenário. Aí ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Oxe, cara, que da parte da aliança, o sono profundo vem sobre ele. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. O que isso representa? O que significa? Abraão creu na promessa, certo? Quando Deus falou para ele, olha para o céu, ele olhou e teve fé e conseguiu deslumbrar, conseguiu visualizar o projeto de Deus para a vida dele. E quando Deus falou que essa terra aqui será da sua descendência, ele fez uma pergunta e entendeu aqui diante da aliança que Deus iria fazer. Então ele creu que ali realmente seria da parte de Deus. Mas entenda uma coisa, a promessa, a crença, né? A atitude de crer de Abraão levou ele como o pai da fé. Mas entenda, uma coisa é você contemplar lá na frente o projeto, né? Completo, sucesso, bem sucedido. Mas você está aqui. O projeto idealizado está lá na frente. Se você está aqui e ele está lá na frente, existe um caminho, um processo para você chegar até ele, certo ou não? E o processo não seria fácil. Seria um projeto doloroso, dificultoso, de muita renúncia, de muito choro, de muitas lágrimas, de muitas noites, muitas vezes de questionamentos. Porque é assim na nossa vida. Se é conosco, você acha que Abraão era diferente? Não era. Ele certamente teria algumas dúvidas no meio do caminho. Ou então, né, as dificuldades venham querer às vezes parar. Porque com nós é assim no dia de hoje, com ele não era diferente naquele tempo. Deus, sabedor de todas essas coisas, o que acontece? Abraão, descansa e dorme. Dorme.
o ser humano seria incapaz de cumprir com sua parte nessa aliança. Entenda ou não? O ser humano não seria capaz de honrar com essa aliança. Abraão, ele estava impressionado com o que ele acabou de visualizar, com o que ele acabou de idealizar, com o céu todo estrelado, os seus filhos, né, que era o desejo do seu coração, o seu sonho de ter uma criança, uma descendência. Mas não é tão fácil assim a conclusão do negócio. Então ele seria incapaz de cumprir com fidelidade tudo isso. Por que seria incapaz? Porque Deus escolhe homens, não porque ele é perfeito, não porque ele é super-herói. Todos os autores da Bíblia, você vai ver aqui, são pessoas que o Espírito Santo teve como se diz assim, a clareza de deixar bem claro, sabe? Teve a atitude de deixar bem claro, bem exposto, assim, que foram homens falhos, homens que erraram de várias formas. Porém, o seu coração estava voltado para Deus. E Deus não estava procurando um homem perfeito, porque não tinha homem perfeito. Mas é na fraqueza do homem que manifesta o poder de Deus. Esse é o entendimento que você precisa ter. É na sua fraqueza que Deus manifesta o poder dele. É quando você diz, eu não posso mais, Senhor. É o Senhor que fortalece a sua fé, renova suas forças e você caminha mais um pouco. Vai cansar ali na frente de novo, o Senhor vem com um renovo. Por quê? Isso dá a dimensão de quanto nós somos dependentes de Deus. Deus não estava procurando homens perfeitos, mas homens que dependessem dele. E Deus não exige de você perfeição, só que você dependa dele. Quando eu digo perfeição, não é no sentido de você, então vou viver esculhambado de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, porque aí você não vai estar agradando a Deus. Aqui a gente está falando de pessoas que, como Paulo diz, me esforço para fazer o que é certo, mas muitas vezes falho. Você sabe que poderia ser melhor em algumas coisas. Você sabe que poderia melhorar em algumas atitudes, em algum comportamento. Até mesmo a sua fé, o seu compromisso com Deus. Você sabe que poderia ser melhor. Mas por que você não faz? Porque você é falho. Porque você é ser humano. Você não é super-herói. Mas é na nossa fraqueza que aperfeiçoa o poder de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Abraão creu, mas o processo seria custoso. Deus cumpriu a sua parte na aliança. O que aconteceu aqui no final? Ao pôr do sol, Abraão, ei, dorme aí, cara, descansa um pouquinho aí. Ao pôr do sol, o Senhor acendeu o fogo da sua glória. Passou pela parte de Deus. Eu cumpro, eu velo pela minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu cuido da minha parte. Na vez do Abraão dormindo. Deus quis assim, sabe por quê? Abraão, eu sou Deus para que não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, eu sei que você creu no que eu disse. Mas para te provar que a minha promessa não depende das suas atitudes, que as minhas promessas não vai depender do desafio que você vai viver, eu as queimo ela para você. Eu as queimo ela para você. Deus cumpriu a parte dele na aliança, e na parte de Abraão, ele se responsabilizou também. Entenda uma coisa. Quando eu digo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, você vai ver na Bíblia muitas vezes, por exemplo, dilúvio. Deus foi lá, aconteceu o dilúvio, aquele negócio todo. Aí você vai ver na sequência lá, e Deus se arrependeu de ter inundado a terra. Está escrito lá assim. Quando Deus criou o homem, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ué, mas a palavra de Deus não fala que ele não...
se arrepende? Como é que a palavra de Deus está escrito que se arrependa? Entenda uma coisa aqui. Para você entender melhor. Quando o apóstolo João teve a revelação dos céus, certo? Algo espiritual. Ele as mediu de que forma? Ele viu algo lá. Como que ele descreveu? Dentro da sua capacidade intelectual. Ele viu alguma coisa lá, colocou alguma coisa semelhante do que ele conhecia. Entende? Então, ou seja, é o sentimento. Isso chama... Deixa eu ver se eu lembro a palavra. Não vou lembrar agora. Mas é uma palavra em grega que significa... É como se fosse uma metamorfose. É você colocando o sentimento, seus sentimentos, naquilo que você está vendo. Entendeu? Como na Bíblia vê muitos salmos, né? E Deus vem como com as suas asas. Deus tem asa? Não, ele é espírito. Entendeu? Então o que? São os sentimentos do homem, são a configuração humana. E quando você vê na Bíblia esses termos, e Deus se arrependeu, Deus não se arrepende. Mas a obra de Deus está em constante movimento. Entende? O cumprimento precisa ser feito. Então, se Deus prometeu para você e você não quer ir, porque você não é robô, ele prometeu. Então ele vai levantar um outro no teu lugar para fazer, para executar. Entende ou não? Então, ou seja, Deus mentiu. Não, Deus não mentiu. Deus se arrependeu. Também não se arrependeu. Mas a obra do Senhor está em constante movimento. E algumas coisas precisam ser alinhada nesse movimento de Deus para as coisas acontecer. Então, às vezes você não está querendo fazer, Deus levanta outro para fazer. Entende? E aqui é justamente nesse sentido que Deus, quando ele se responsabilizou da parte dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Mesmo que Abraão titubeasse no meio do caminho, a promessa do Senhor continuaria pela atitude dele crer. Entende? Entende? Então é mais ou menos isso. O ser humano usando os seus sentimentos, o seu poder de configuração para escrever. Porque o Espírito Santo, ele dá chaves para nós. Eu que tenho facilidade de escrever, tenho alguns livros escritos, eu entendo mais ou menos o que está querendo. Deus manda uma chave aqui, mas eu vou configurar ela com as minhas palavras, com o meu entendimento. Como que Deus vai colocar um negócio que eu não sei o que é, não sei que palavra que é, entendeu? Ele usa a sua capacidade moral, sua capacidade de intelecto. E dentro dessa sua capacidade, você vai desenvolvendo. Entendeu ou não? Amém? E foi isso que aconteceu. Já partindo para o final. Aí aqui ele fala, né, que o povo dele, né, ele teria filhos e na sua expansão dos seus filhos, eles seriam levados para uma terra como escravos, né? Como foi falado aqui, que no caso foi levado para o Egito. E ficaria lá por quantos anos? 400, né? Foi falado aqui. Seria escravo por 400 anos. E então, na quarta geração, retornaria. Na quarta geração, retornaria para aquela terra, possuindo muita riqueza. E era o tempo, esses 400 anos, de quem morava ali naquele lugar, né? A ira de Deus, a justiça de Deus se completar. Então, porque Deus, ele também é misericordioso. Ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. E muitas vezes a justiça de Deus é para um arrependimento. E Deus vem com a sua justiça e a pessoa não se arrepende. Aí Deus vem com uma intensidade um pouco mais forte que a sua justiça, ela não se arrepende. Chega uma hora que o cálice vai transbordar, não tem mais jeito para você. E isso que aconteceu, essas pessoas que moravam ali, muitas vezes nós pensamos que, que Deus maldoso, matou um monte de gente, nação inteira, só para o povo dele passar. Não, é que a iniquidade transbordou. Deus deu oportunidades para arrependimento e as coisas não aconteceram. Na nossa vida também é assim.
É porque nós vivemos no tempo da graça e pensa que você pode fazer tudo que, estamos na graça. Não, a justiça de Deus também acompanha junto da graça. Antes a graça, ela vem, mas a justiça de Deus também vem junto. Deus é 100% amor? 100% justiça também. Ele te corrige. Ele te ama, mas te corrige. Você não corrige seus filhos? Você não dá umas lapadas nele aí para ele tomar um rumo? Ué, por que você acha que Deus é diferente? É assim que funciona. Esse jeito de você criar o seu filho é o jeito que Deus colocou em nós, porque Ele também usa de nós assim. É o mesmo sistema. De vez em quando você merece um puxãozinho de orelha, cara. Por quê? Tá pisando na bola. Tá mostrando o caminho e você tá querendo andar por outro. Mas olha só que interessante. 400 anos era o prazo, certo? Aí o que acontece? Abraão gera Isaac, que gera Jacó. Jacó, 12 filhos, dentre eles José, que vai para o Egito, se torna escravo, né, lá, governador. Aí a grande fome. Aí os 12 irmãos, né, os 11 irmãos vão para lá junto com o pai. E passa lá alguns anos, morre o rei, aquele negócio todo. O povo cresce e se torna escravo. E nesse período de 400 anos, eles multiplicaram para 2 milhões de pessoas. E Deus então levanta Moisés, o libertador. Levantou para cumprir a promessa de Deus. Mas o que acontece? Em um determinado momento, Moisés já homem formado, já fazendo parte do, né, já entendendo as promessas de Deus. Moisés passeando ali no meio do povo, né, os egípcios ali castigando, maltratando os seus irmãos de sangue. E ele olha para um lado, olha para o outro, viu que não tinha ninguém, foi lá e pá, matou o egípcio. Aí no outro dia, rolando uma briga lá entre os dois israelitas, né, os dois irmãos lá de sangue. E Moisés chega: meus irmãos, por que vocês estão brigando? Ei, quem te colocou o juiz aqui entre nós? Tá pensando que vai fazer com nós o mesmo que fez ontem, né? Que matou um lá? Aí ele fica com medo e foge. E ele foge para o deserto e a palavra de Deus fala que ele ficou lá por quantos anos? 40 anos. 40 anos ele ficou lá. E o que acontece? Por causa dessa atitude de Moisés, de querer resolver a promessa de Deus do seu modo, da sua maneira, ele simplesmente acrescentou mais 30 anos de escravidão para o seu povo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Mas a promessa de Deus não era somente 400 anos até a ira aqui se encher e tal. Pois é, essa atitude de Moisés custou 30 anos. Porque ele estava em processo ainda de preparação, certo? Imagina-se então que mais 10 anos ele já estaria apto, capacitado para fazer alguma coisa segundo a vontade de Deus e levar o povo. Mas ele foi querer adiantar a promessa de Deus, né? Libertar o povo dentro de um período que ainda não estava estabelecido da parte de Deus. Foi e com as suas próprias atitudes teve uma atitude que lhe custou 40 anos, ou seja, atrapalhou por mais 30 então a promessa. E o povo sofreu por causa dessa atitude. Então, lembre-se você disso. Às vezes você quer antecipar a promessa de Deus e você acaba atrasando ela. Quer um outro exemplo? Abraão tenta também adiantar essa promessa que ele teve. Deus prometeu a eles o quê? Filho, não foi? Olha para os céus. O meu herdeiro é o meu servo. Não, esse servo aí é teu servo abençoado, mas os seus herdeiros vai ser os seus filhos, que você vai gerar. No meio do caminho, passou 1 ano, passou 2 anos, passou alguns anos. A esposa olha para ele: olha, tô achando que nós tá ficando velho, não vai sair mais nada de nós. Mas tá vendo ali a minha serva? Vai lá, possui ela, gera um filho e será nosso, será o nosso herdeiro. Querendo dar jeito na promessa de Deus. Querendo dar jeito na promessa de Deus.
E a palavra de Deus fala em Gênesis 16:16. Tinha Abraão 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Agar era a serva. 86. Abraão pensando que estava colaborando, dando uma forcinha para Deus. Ó Deus, vou dar uma forcinha aqui para o Senhor ajeitar essa promessa. Arrumou problema, confusão. Se você ler a sequência aí, tanto a serva quanto o filho teve problemas, teve que ir embora. Gênesis 21:5. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Então, ou seja, tinha 86. Tentou fazer do jeito dele. Passou-se 14 anos quando a promessa realmente se cumpriu. Então, ou seja, esses 14 anos foram anos tribulosos. Não havia paz entre ele e a sua esposa, porque a esposa era enciumada com a serva, porque fazia fusquinha para ela, porque ela tinha um filho que a outra não podia dar. Entende? Aí viu o menino brincando e Abraão lá brincando com o menino. Sara, a esposa oficial, ficava com ciúme. 14 anos nessa luta, ao ponto de ter que mandar. Depois que dispensou, vou usar esse termo, a serva e o filho, foi que veio então a promessa do herdeiro. Às vezes faremos algumas incumbências não muito agradáveis aos olhos do Senhor, e teremos que desfazer delas, abrir mão para que a promessa seja, o plano perfeito de Deus seja concluído. Então toma cuidado, entenda essas coisas, entenda que Deus, Ele faz a promessa e Ele a mesma cumpre. Foi assim com Abraão, é assim conosco, mas guarde o seu coração. O segredo é esse, guarde o seu coração, descansa nele. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Deus falou ao seu coração? Amém? Fique sobre seus pés.